Boa noite a todos. Mais uma noite de aprendizado, de tratamento. Tenho a certeza de que todos nós, necessitados, vamos estar em sintonia com o alto para que nós possamos receber o tratamento desta noite. Você que está aí do outro lado, fique em sintonia conosco, com a casa, com os mentores e tenha certeza de que receberão toda assistência espiritual. Hoje conosco Oswaldo Fonseca, representando a USE de Santo André, deveres dos pais e os laços de família. A frase que trabalhamos esta semana, a reencarnação de que te utilizas é concessão superior, que não podes desperdiçar, Joana de Ângeles. E a partir de agora nós vamos trabalhar a seguinte frase: evita os assuntos infelizes, fala, auxiliando em favor da tranquilidade e da evolução. Emmanuel. Evita os assuntos infelizes, fala, auxiliando em favor da tranquilidade e da evolução. Emmanuel. Para quem está nos acompanhando hoje, toda semana eu coloco uma frase para trabalharmos a nossa transformação moral, para mudar nossos pensamentos e sentimentos. Então a frase desta semana é esta que eu acabei de ler, que está no nosso Facebook do Grupo Espírita Ceará das Fraternidades, e trabalhamos todos os dias durante até a próxima quarta-feira, ok? Apenas esclarecendo para que algumas pessoas que estão chegando hoje nos ouvindo, procurando assim entender o que é esta frase da semana. A lição que caiu para nós, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo, deve-se expor a própria vida. Mas sabe-se que é um malvado e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve-se, apesar disso, arriscar-se para salvar? Lamennais, Paris, 1862. Esta é uma questão bastante grave e que pode naturalmente apresentar-se ao espírito. Responderei segundo o meu adiantamento moral, desde que se trata de saber se devemos expor a vida mesmo por um malfeitor. A abnegação é cega. Socorre-se a um inimigo. Deve-se socorrer também a um inimigo da sociedade, numa palavra, ao malfeitor. Credes que é somente a morte que se vai arrebatar esse desgraçado? É talvez a toda a sua vida passada. Por quê? Pensais nisso, nesses rápidos instantes que lhe arrebatam os últimos momentos da vida, o homem perdido se volta para a sua vida passada, ou melhor, ela se ergue diante dele. A morte, talvez, chegue muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser terrível. Lançai-vos, pois, homens, vós, que a ciência espírita esclareceu, lançai-vos, arrancai-o ao perigo. E então, esse homem que teria morrido injuriando-vos, talvez se atire aos vossos braços. Entretanto, não deveis perguntar se ele o fará ou não, mas correr em seu socorro, pois salvando, obedeceis a essa voz do coração que vos diz: podeis salvá-lo, salvai-o. É a lição, capítulo 11, amai o próximo como a si mesmo. Vamos fazer nossa prece. Vamos aproveitar esse momento de silêncio interior e também exterior, procurando
elevar seu pensamento ao alto, onde nós vamos, primeiramente, agradecendo ao Pai por mais este dia. Agradecemos, Pai, por tudo aquilo que vivenciamos hoje. O nosso trabalho material, alguns à distância, realizando o seu trabalho espiritual, mas todos em ação, movimentando-se, sintonizando com o bem, procurando assim, com seus pensamentos elevados, sabendo de que muitas vezes, em alguns momentos, as dores, as dificuldades batem à nossa porta e deixamos assim cair a nossa vibração, mas estamos aqui, todos juntos, na certeza de que os benfeitores olham por cada um de nós. E como nós não poderíamos deixar, neste momento de prece, vamos nos ligando ao nosso Mestre Jesus, nos ligando com o nosso mentor individual, com as equipes de proteção, segurança e higienização dos ambientes, também com todas as equipes que compõem esta casa, Grupo Espírita Seara das Fraternidades. Muitos os necessitados, muitos aflitos se encontram neste instante. E você que está aflito, em um leito de dor, onde muitas vezes nem forças para elevar o seu pensamento a Jesus, a espiritualidade, nós estamos aqui por você, orando para que você, aonde estiver, seja no hospital, dentro de uma UTI, dentro de um apartamento, em um hospital qualquer, seja no seu lar, a sua dor, o seu sofrimento, nós estamos aqui segurando em suas mãos para que juntos nós possamos orar e pedir que o Pai tenha misericórdia de todos nós. Nós estendemos estas orações aos médicos da matéria que trabalham para recuperar a saúde, salvar vidas, seus trabalhos, seus momentos de alegrias, também momentos de tristezas, pois sempre, em algum instante, em algum momento, sente-se como que todo o seu conhecimento, tudo aquilo que aprendeu, tudo aquilo que praticou até o momento, sente-se vencido pela perda de um paciente, de um amigo, e nós sabemos o quanto também sofre por não ter conseguido fazer algo mais. Mas temos a certeza de que cada um cumpre com a sua programação reencarnatória. Alguns são curados, outros não. Mas temos a certeza de que todos são atendidos dentro das necessidades de cada um. Oremos por todas estas equipes, de médicos, enfermeiros, paramédicos,
de todas as equipes multidisciplinares que se encontram nestes hospitais e clínicas, procurando assim fazer o melhor por seus pacientes, os seus amigos. E temos a certeza de que neste momento Jesus e a espiritualidade, além de abençoá-lo, abençoa também a sua família, pois também sofrem ou têm sofrido pela ausência deste ente querido que está trabalhando arduamente nos hospitais, em clínicas, em diversos lugares. Vamos incluir todas as criaturas que sofrem, que nós conhecemos, a você que passa por uma dor física. Acredite e tenha fé. Entregue-se totalmente ao Pai. Entregue-se aos bons espíritos. Deixe a sua água para ser fluidificada neste momento e até mesmo logo mais à noite, para que os amigos espirituais possam colocar dentro desta água aquilo que for melhor para você. E vai bebendo todos os dias com muita fé. Tenha certeza de que este remédio, esta água, vai mudar todo o quadro que você está passando neste instante. E se você que estiver em uma UTI, este seu familiar que está nos ouvindo, fique tranquilo que os amigos espirituais atuam de outra forma, fazendo com que cada um receba o que é necessário para restabelecer a saúde física, mental, emocional, espiritual. Acredite, tenha fé. Jesus jamais nos abandona. E nesta noite, queremos levar o nosso abraço a você, à sua família, aos seus amigos, para que neste abraço sintam o aconchego, o carinho, do amor, da esperança, da fé, te auxiliando assim, neste momento tão difícil que você se encontra. Pai, permita que todos nós possamos receber o ensinamento desta noite, mudando os nossos pensamentos e sentimentos para com a nossa família. Esta família abençoada, a que fomos assim colocados para aprender uns com os outros. E que nós possamos assim perdoar cada um deles, se for assim necessário, para o bem de todos que se encontram neste lar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. E vamos envolvendo com muito carinho nosso irmão Osvaldo, para que ele traga a sua mensagem, nos auxiliando no entendimento, ampliando a nossa visão, nosso entendimento, e que ele receba todas as nossas vibrações, e que carregue para o seu lar e toda a sua família
estas vibrações amorosas. Que Jesus abençoe cada um de nós. Que assim seja. Boa noite a todos e que Jesus nos abençoe esse nosso propósito de renovação através do estudo, mas sobretudo pela prática do seu Evangelho. Em primeiro lugar, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por nos ter permitido mais um dia de vida. Agradecer a Jesus, nosso mestre e amigo, pela luz do esclarecimento para que não andemos nas trevas. Também agradecer a Maria de Nazaré, por estender seu manto de amor e misericórdia para todos nós, almas aflitas, nesse momento que passamos, momentos tão difíceis. Agradecer também os nossos mentores individuais, ou seja, os nossos guias espirituais, que muitos chamamos, né, anjos da guarda, pelo amparo, pela proteção nessa nossa caminhada. Bem, eu sou do Centro Espírita Bezerra de Menezes, da creche Amélia Rodrigues, em Santo André, mas hoje estou representando a USE, União das Sociedades Espíritas, que podemos dizer USE Municipal de Santo André. A USE não é um centro espírita, mas é a união dos centros espíritas e dá suporte a todas as casas espíritas da região, tanto em cursos, seminários e palestras. Então fica também o nosso agradecimento às dirigentes Catarina e Ivone Fonseca, pela oportunidade que temos de trazer essas reflexões aqui nesta seara das fraternidades, a quem agradecemos também, a todos que participam dessa seara, porque a gente sempre aprende que nós somos todos aprendizes na seara do Senhor, e muito ficamos felizes em demonstrar nosso amor. E é com amor que também agradecemos a toda a espiritualidade que atua nesta bendita casa de orações, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Hans e tantos espíritos amigos, essas mãos invisíveis que trabalham nesse ambiente de luz. Então, estamos para trazer o tema da USE Municipal de Santo André, que é o dever dos pais, né? E os laços de família, que é esse mês de agosto, nós comemoramos, né, o Dia dos Pais. E também é o tema da USE de São Bernardo, que foi um pouco antes, quase próximo do Dia dos Pais, só que o título era Com a força do exemplo, né? A força do exemplo na educação dos filhos. Para a gente falar de dever, o conceito de dever está ligado sempre à obrigação e responsabilidade. Então, isso aí a gente sabe, né? Que é imposta por lei, ou pela moral, ou pelos usos e costumes, ou pela própria consciência. Até se fala assim, né, que nós temos a consciência tranquila do dever cumprido. Então, logicamente, os deveres, né, rapidamente falando assim, podemos dizer dos pais, e é claro, pai e mãe, sustentar a família, velar pelos bons costumes, incentivar toda a família a palavra de Deus, corrigi-los com prudência, educá-los na justiça, tratá-los com benevolência, zelar para que se mantenham sadiamente ocupados, cuidá-los nas suas doenças, edificá-los com o bom exemplo. Então, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos cujo título é Sede Perfeitos, tem uma mensagem de Lázaro que ele fala sobre o dever. Nós vamos só resumir rapidamente o que ele disse. Ele diz assim: o dever é obrigação moral da criatura, primeiro para consigo mesmo, em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Então ele diz que fala do dever moral, e não do dever que as profissões também impõem às criaturas, né? Então, quando ele diz, na ordem dos ensinamentos, dos sentimentos, aliás, o dever é muito difícil de cumprir-se por se achar em antagonismo com as
atrações do interesse e do coração. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio, e sua consciência é guardiã da probidade e o adverte. Então, Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele fala também dos deveres e do direito. Ele até, rapidamente, ele diz assim, que nós geralmente exigimos os nossos direitos, mas esquecemos de cumprir com os nossos deveres. E ele cita uma frase de Godin que diz assim, que o direito é feito do dever cumprido. Mas a gente se esquece disso, né? Mas quando vamos falar da família, da reencarnação, aliás, eu me lembro da frase, né, que foi trabalhada de agora, a reencarnação de que te utilizas é concessão superior, que não podes desperdiçar. Por isso temos que cumprir com os nossos deveres. Então os laços de família, que nós aprendemos aqui também, no capítulo 14, quando fala honrai a vosso pai e a vossa mãe, que foi o tema da semana passada, diz que os verdadeiros laços de família são os espirituais, não os de sangue. Uma vez que são os espíritos que se amam ou se odeiam, e não os corpos em que eles habitam temporariamente. Assim, a nossa família é o ambiente de purificação, para onde somos atraídos pelos laços estabelecidos em existências anteriores. Então, os laços de família são fortalecidos pela reencarnação, pois os espíritos formam famílias no espaço, unidas pela perfeição. E com a reencarnação, o progresso é consequência, e os que se amam sempre se reencontram. Então, os laços de sangue não criam forçosamente os elos com os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. Então, não é o pai quem cria o espírito do filho, só lhe fornece o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, para fazê-lo progredir. Por isso que Khalil Gibran Khalil, naquele famoso livro, O Profeta, onde ele fala de tudo, da morte, da vida, dos negócios, de tudo que as pessoas traziam de perguntas para eles, chega uma mulher com um filho no colo. E ela fala, mestre, fala-nos dos nossos filhos. Aí ele fala assim, vossos filhos não são vossos filhos. Eles são os filhos da ânsia de viver por si mesmo. Eles vêm através de vós, mas não vos pertencem. Podeis dar-lhes casa, comida, guarida e tudo mais, mas não os vossos pensamentos, pois eles têm os seus próprios pensamentos. Então, nossos filhos são espíritos, né? Tem um livro até de Hermínio Correia de Miranda com esse título. Então é por isso que, resumindo, parentesco corporal e espiritual. O corporal é aquele constituído pelos laços frágeis da consanguinidade e da matéria, que se extinguem com o tempo e muitas vezes até se dissolvem antes até, né, da existência, já na existência atual. Agora, aquele que é o espiritual é caracterizado pelos laços espirituais, fortalecido pela purificação e se perpetua no mundo dos espíritos ou nas colônias espirituais que existem, né? Então, por isso é que Richard Simonetti, ele trouxe, falando de reencarnação, ele fala assim, do que é feita a vida? A vida é feita de encontros e desencontros. Os encontros são aquelas atividades programadas no plano espiritual, e aí nós retornamos aqui como pai, como filho, como mãe, como irmãos, como vizinhos, como irmãos na mesma casa espírita, para nos harmonizarmos. Tem várias finalidades, né? Reconciliação de afeições, harmonização, enfim, várias finalidades. Mas por causa da nossa inferioridade moral ainda surge o quê? Os desencontros. Só não teremos desencontros quando encontramos Jesus. Mas graças à misericórdia de Deus, nós temos também as oportunidades dos reencontros. Então a reencarnação nos traz tudo isso, encontros e desencontros. Então Joana de Ângela complementa isso dizendo assim,
As leis de afinidade propiciam os encontros, os reencontros e os desencontros no santuário da família, conforme os estágios evolutivos e os níveis de consciência dos membros. Então, quando a gente vai falar de deveres dos pais, a gente lembra de Chico e Emmanuel, que diziam sempre: com a força do exemplo vencerás. Kardec dizia: os pais são os primeiros professores e educadores, e o lar é a primeira escola. Nossa participação é fundamental na orientação. E o objetivo, logicamente, é mostrar que deve buscar infatigavelmente o discernimento na sublimação das tendências. Kardec, o professor Rivaio, que foi estudar lá com Pestalozzi, que era um grande pedagogo, e ele aprendia, né, com Pestalozzi, que tinha um livro que dizia Como Gertrudes ensinava meus filhos. E ali ele foi aprendendo toda a metodologia que ele, como professor Rivaio, utilizou em todas as suas obras, né, antes de se tornar o Kardec, e depois também. E ele dizia assim, que a intuição Kardec, a intuição é a base da educação. O momento de ensinar não é o de julgar nem de criticar. Que nós devemos aproveitar todo o potencial da criança, cultivar o espírito natural de observação e a inteligência para que ela possa descobrir por si mesmo as regras. E Pestalozzi reafirmava isso. E ele dizia: educação significa desenvolvimento natural, progressivo e sistemático de todas as forças. Desenvolvimento natural, nada forçado, levando ao progresso para descobrir, programar e somar valores. Então é por isso que Joana de Ângeles, no livro Lampadário Espírita, ela fala sobre a família, sobre a prole. O título é Perante a Prole. Joana de Ângeles trouxe esse livro Lampadário Espírita porque ela dizia que há mais de 2000 anos nós já tínhamos o Evangelho de Jesus aqui no mundo, e era tão escassa a sementeira de luzes. Então ela trouxe um livro para servir de apoio no culto do Evangelho no lar. E as pessoas, quando fossem fazer, que é um dos deveres também dos pais, né, fazer o culto do Evangelho no lar, aproveitava esse livro com vários temas atuais e contemporâneos de todos nós, né? E um deles fala sobre a família e a prole. E ela diz assim: ele é filho de Deus, segue hoje ao teu lado sob a direção da tua experiência. Os amigos afirmam que ele se parece contigo. Tem a meiguice da mãe e o caráter do pai. Dás-lhe o legado do corpo, empresta-lhe alguns sinais fisionômicos e poderás plasmar alguns caracteres morais. Mas desde já ele pede mais que deslumbramento e carinho. Os filhos, ele pede mais deslumbramento que carinho. Necessita mais de ti do que tu pensas. Os pais não são os construtores da vida, mas os médiuns dela sob a direção do Senhor. Tornam-se instrumentos da oportunidade para os que sucumbiram nas lutas ou se perderam nos tentames da evolução. Pensa e cogita com maturidade, educando o filho que Deus lhe concede por algum tempo nas diretrizes enobrecedoras da fé cristã, ministrando-lhe as lições vivas do exemplo dignificante. Teu filho é compromisso para a tua existência. Então nós vemos de novo aí uma palavra para sublinhar: exemplo. Então, o Papa Francisco até falou que a mais bela herança é a fé. Claro, o religioso, né? Mas no Espiritismo a gente aprende que a mais bela herança ainda é a de um bom caráter. Por quê? Porque uma pessoa de bom caráter é dita como moralmente correta. Significa que ela tem atitudes respeitosas e dignas, sendo admirada por muitas pessoas, sejam da família ou amigos, pois o sinônimo do bom caráter estão relacionados à honestidade, integridade, responsabilidade, comprometimento, etc. Dr. Bezerra de Menezes, ou Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, tinha seu pai lá, Antônio Bezerra de Menezes.
E essa semana é uma semana de comemoração a Dr. Bezerra de Menezes, apesar que o Turíbio falou sobre o Bezerra na semana passada. Por quê? Porque dia 29 comemoramos o aniversário de nascimento de Bezerra de Menezes. E quando ele saiu do Ceará para ir para o Rio de Janeiro, ele disse assim para seu pai: Pai, honrarei teu nome. O teu exemplo de probidade, dignidade e retidão moral seguirão sempre comigo. Então é por isso que Chico afirmou: com a força do exemplo vencerás. A formação dos filhos é uma tarefa ao mesmo tempo urgente, insubstituível e difícil. Até quando adentramos aqui a seara das fraternidades, passamos ali pelo espaço cultural Eduardo Lorenzini Filho, né? Uma homenagem merecida por ser um homem de bem. E foi um exemplo. Porque, como já falou Edson algumas vezes, não passou em branco nessa existência, mostrando muitas virtudes: bondade, generosidade, amorosidade, honestidade, e está sempre na presença, né, presente na lembrança e coração de todos que o conhecem. Ou seja, com a força do exemplo vencerás. Hoje, antes de virmos para cá, estávamos assistindo praticamente na televisão à tarde, e passou que um herói, né, porque a gente fala de pai, sempre lembra de um herói, e desencarnou um bombeiro, Clóvis Sete, mora hoje aposentado, morava em São Roque, mas ele foi uma das pessoas que salvou 20 vidas naquele incêndio que teve aqui em 72, me parece, no edifício Andraus. E ele foi condecorado, recebeu uma medalha Anchieta, ajudou no trabalho de mais de 200 pessoas que estavam ali precisando de ajuda. E ele desencarnou de Covid com 81 anos. Há um mês atrás, em julho, a mulher havia desencarnado. Ela fez uma cirurgia e depois teve um infarto. Desencarnou depois de 55 anos juntos que eles estavam. Ela tinha 77 anos. E logo em seguida o filho também ficou com Covid e veio a desencarnar. E o filho seguiu o exemplo do pai. Se tornou também um bombeiro, porque o pai é um herói para ele. Márcio, o nome dele. E logicamente com o desencarne da mulher e do filho, e ele no hospital lutando pela vida, veio a desencarnar. Então teve várias homenagens para ele, tanto aqui em São Paulo quanto em São Roque. Então, com a força do exemplo, a gente se torna essa figura que realmente que tem lá a gratidão, né? Como está lá no espaço cultura, na gratidão de sempre. Então, quando a gente vai falar dos deveres dos pais e dos filhos e da família e dos laços de família, a gente lembra de Jesus quando ele traz lá a mensagem: bem-aventurados os que têm os puros de coração, né? Porque esses verão a Deus, porque deles é o reino dos céus. Quando ele fala lá: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, pois delas é o reino dos céus. Porque todos queriam impedir as crianças de chegar a Jesus. Então a gente vai perceber que há essa necessidade que desde pequeno cuidar, né, do ensinamento dessas crianças. Então é por isso que Emmanuel, no livro Coletâneas do Além, no capítulo 1, ele fala assim: a criança é o futuro. A fala de Jesus não se destinava só àquela circunstância quando os discípulos, queriam não deixar as crianças atrapalharem a passagem de Jesus. Não, ela se expande num longo processo, no porvir da humanidade, e nos alcança hoje e os que virão. E a importância no trato com esses seres, Emmanuel diz que enquanto não formos uma civilização já regenerada e feliz, esse seria um trabalho central, moldado nos processos educativos. E exalta a importância fundamental das crianças como educação com os valores do Evangelho. E todo aquele que tem a responsabilidade da educação, não nos colocar como impedimentos, mas como estimuladores para as buscas, né, logicamente, do Evangelho. Seja as crianças no lar, na casa espírita, né, nas aulas de evangelização infantil, nas mocidades, como tem aqui também, né, as mocidades, a gente percebe todo o potencial que essa nova geração traz para realmente mostrar o seu valor e buscar a transformação, né?
Então, em algum nível, todos nós somos educadores. Então, nós temos sido impeditivos ou estimuladores. Não podemos esquecer a tarefa de instruir, educar, amparar, inspirar para a libertação espiritual. Então, o tema de hoje, deveres dos pais, Joana de Ângeles traz assim basicamente no livro SOS Família. Eu achei muito oportuno passar a mensagem toda não, uma parte, né? Que ela diz assim: a infância no homem, na humanidade, demora maior período que qualquer outro animal. Grande tarefa para os pais desenvolver os valores da educação, deveres que não podem ser postergados. Filhos são patrimônio superior concedido a nós por empréstimo, para reajustamento, sublimação de afeições, caldeamento de experiências. Os deveres estão inscritos na consciência. O amor que tem escasseado nos processos modernos de educação possui os elementos essenciais para a feliz aspiração, né? Nos componentes do amor estão o companheirismo, o diálogo franco, a solidariedade, a indulgência, a energia moral que necessitam os filhos no largo processo de aquisição de valores éticos, espirituais, intelectuais e sociais. O lar prossegue sendo de fundamental importância no complexo mecanismo de educação. É de essencial relevância as lições do exemplo, assistência constante para os caracteres em formação, agindo com a plástica que deve ser bem modelada. Então, no capítulo da liberdade, que é um fator basilar, nunca esquecer o dever da responsabilidade. Liberdade de ação e responsabilidade dos atos ajuda o discernimento, desde cedo entre o que se deve, o que se convém e o que se pode fazer. Plasma na personalidade do filho, dos seus filhos, os hábitos salutares, nem excesso de severidade, nem acúmulo de receios injustificáveis, ou exagerar as somas de aflições por eles. Falar de Deus sem cessar é iluminar as consciências com flama de fé rutilante. Os pais educam para a sociedade, quanto para si mesmo. Então, não te poupe esforços na educação dos seus filhos. É interessante essas colocações de Joana, para que a gente perceba realmente essa responsabilidade que todos nós temos. Então, no livro dos Espíritos, encontramos várias colocações sobre os deveres dos pais. Rapidamente, assim, nós podemos estudar as questões 207, 208, 209, 210, né, que fala da pluralidade das existências. Fica o recado, né, para depois poderem ler com mais calma essas questões. Por exemplo, na questão 383 também, foi feita uma pergunta: qual é, para o espírito, a utilidade de passar pelo estado de infância? É uma pergunta interessante, né? Como Joana falou, que na humanidade é o período maior, né, de todos. A resposta: ele se encarna para se aperfeiçoar e é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe e que pode ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir aqueles que estão encarregados da sua instrução. Até na questão 384, também do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: mas por que as primeiras crises da criança são de choro? A resposta é bem óbvia, né? Para excitar o interesse da mãe e do pai, provocar os cuidados que lhes são necessários. Não compreendeis que, se ele tivesse apenas crises de alegrias quando ainda não sabe falar, poucos se inquietariam com as suas necessidades? Admirai, pois, em tudo a sabedoria divina. E aí vai falando da mudança de caráter também que se processa, né, na criança, depois que ela vai passando, vai crescendo. E a infância tem uma outra utilidade. Os espíritos entram na vida corporal para se aperfeiçoar e se melhorar. A fraqueza da pouca idade os torna flexíveis, acessíveis
aos conselhos da experiência e daqueles que o devem fazer progredir. Então pode-se reformar seu caráter e lhes reprimir as más inclinações desde cedo, né? Tem até aquele ditado que fala que é de pequenino que se torce o pepino, né? Então tal é dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual deverão responder. Por isso, a infância não é somente útil, necessária, indispensável, mas ainda é a consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Então, no capítulo das ocupações e missões dos espíritos, da questão 578 a 584, ele fala também várias colocações. Aí fica aquela pergunta chave quando fala da paternidade, né, ou da maternidade. Pode-se considerar uma missão a paternidade? É a resposta dos espíritos. É sem dúvida uma missão. É também, ao mesmo tempo, um dever muito grande e que obriga mais do que o homem pensa. Sua responsabilidade pelo futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam no caminho do bem, e facilitou sua tarefa, lhe dando uma organização frágil e delicada que o torna acessível a todas as impressões. Então aí explica, né? Por que a criança nasce, tem que aprender a andar, engatinhar, falar, tudo isso que ocorre, né? E é esse momento que é mais fácil, né? Em que é mais fácil domar as más inclinações e, logicamente, dar o exemplo para que aquele espírito progrida. É por isso que mais uma pessoa, mais um espírito, né, que a gente homenageia essa semana, Santo Agostinho, que nos trouxe aquela questão lá, questão 919, né, do autoconhecimento, qual o meio mais eficaz, né, mais rápido e eficaz para que a gente deixe o mal e consiga fazer o bem, né? Um sábio da antiguidade, Avalon disse, né? Conhece-te a ti mesmo. Mas Santo Agostinho traz essa mensagem aqui, no capítulo 14, quando ele fala da ingratidão dos filhos e os laços de família. E ele é bem claro aqui, e ele traz uma mensagem assim, que a gente tem que gravar, grifar, né? Quando ele diz assim, o Santo Agostinho, ou Aurélio Agostinho, lá de Hipona, foi bispo de Hipona, ele desencarnou em 28 de agosto. Então no dia 29 a gente comemora o nascimento de Bezerra. E no dia 28 a desencarnação de Santo Agostinho. Desencarnou em 28 de agosto, aos 75 anos. E tinha um filho, Adeodato, que seguiu o seu exemplo. E após a sua conversão ao cristianismo, ele virou o Santo Agostinho, venerado por todos, né? Bispo de Hipona. Foi um dos mais importantes teólogos e filósofos nos primeiros séculos do cristianismo. E as suas obras são influentes no desenvolvimento do cristianismo até hoje, né? Diz até mais, diz até que ele teve a oportunidade de assessorar Jesus e toda a sua equipe, né? Até na criação de outros planetas. E Santo Agostinho, ele traz essa questão que está aqui, essa questão não, essa colocação, né? Para os espíritas, quando ele diz assim: ó espíritas, compreendei neste momento o grande papel da humanidade. Quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Vosso dever é dar todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Essa a missão que vos está confiada, e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados e educação que lhe derdes auxiliarão o seu aperfeiçoamento e a sua felicidade futura. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizeste da criança confiada à vossa guarda? Então é para a gente se lembrar sempre disso, né? Então é por isso que existe esse dever, que nós devemos aproximar, né, nossos filhos da mensagem de Jesus, né? Então a família é agenciadora
ou é uma agência educadora por excelência. Verdadeira caridade começa em casa e a autoridade paterna. O pai ajuda o filho a crescer e amadurecer para chegar à autonomia, sabendo que a liberdade tem um preço, a responsabilidade. Mas geralmente a gente fica um pouco fora, né, dessa educação, a gente se afasta, né, vai trabalhar. Então tem até aquela historinha que conta que um pai chegou em casa um dia e, logicamente, queria descansar, queria ficar ali. E o filho vinha correndo. Pai, posso fazer uma pergunta? Tá bom, filho, qual é a pergunta? Pai, quanto o senhor ganha por hora? Aí o pai, mas que é isso, menino? Isso nem sua mãe sabe direito. E ele ficava atrás do pai direto, para lá e para cá, para lá e para cá. E não persistente. Aí o pai chegou uma hora e falou assim, tá bom, eu ganho, sei lá, 20. Aí o pai, então o senhor me empresta 10? Eu falei, eu sabia que você é um menino interesseiro, vai lá para o seu quarto, não me amola agora. O menino foi meio chateado. Aí ele ficou pensando, pô, será que ele quer fazer alguma surpresa, comprar alguma coisa, né? Aí ele foi lá e levou pro menino e falou, tá aqui, filho, o que você pediu. Agora me conta, para que você quer isso? Aí o menino todo contente pegou aquele dinheiro, enfiou a mão debaixo lá onde ele havia guardado outro e falou, pronto, pai, consegui. Agora eu tenho 20 reais. O senhor pode me vender 1 hora do seu tempo? Aí ele percebeu que ele estava meio distante do pai, né? Do filho, né? Ele deveria estar dando mais atenção. Por isso que hoje, como estamos nesse isolamento social em casa, né, os pais estão mais próximos dos filhos, né, para realmente aproveitar esse momento e trazer o exemplo para todos. Então, no livro Elos Familiares, de Raul Teixeira, pelo Espírito Camilo, ele fala do estilo dos pais, e a gente se encaixa em algum deles. Vamos ver se a gente se encaixa. Só para exemplificar rapidamente, ele diz assim, pais controladores geram filhos sufocados. Pais provedores, filhos acomodados. Pais indiferentes, filhos abusados. Pais protetores, filhos mimados. Pais permissivos, filhos folgados. Pais perfeccionistas, filhos imaturos. Pais educadores, filhos equilibrados, bem comportados e seguros. Aliás, essas considerações estão em conformidade com o Samitiba, né, naquele livro famoso dele, né, Quem ama, cuida. Então, a gente vai perceber essa necessidade que temos de perceber como é que estamos tratando, né? Joana de Anges traz algumas colocações, Raul Teixeira também outras, Leon Denis também. Leon Denis, ele diz assim, ó, pelas gerações, pela educação, as gerações se transformam e se aperfeiçoam. Para uma sociedade nova, é necessário homens novos. E nós estamos agora numa fase de transição planetária, né, de mudança para um mundo de regeneração. Há necessidade dessa geração que chegar agora estar realmente preparada para isso. E ele diz assim, por isso a educação desde a infância é de importância capital. E não basta ensinar só os elementos da ciência. Aprender a governar-se, conduzir-se como ser consciente e racional é tão necessário como saber ler, escrever e contar. Presta-se mais atenção em desenvolver faculdades e lados brilhantes do que suas virtudes. Na escola, como na família, há muita negligência em esclarecê-los sobre seus deveres e seu destino. Coloca-se no cérebro, muitas vezes, noções e fatos, datas e nomes, e nada de educação moral. A moral da escola, desprovida de sanção efetiva, sem ideal verdadeiro, é estéril e incapaz de reformar a sociedade. E aí ele vai complementando, dizendo assim, para despertar na criança as primeiras aspirações ao bem, para corrigir um caráter difícil, é preciso perseverança, firmeza, ternura, que só o coração de um pai ou de uma mãe pode dar. Esses espíritos vêm coabitar conosco para que os ajudemos a vencer seus defeitos e os preparemos para os deveres da vida. Estudemos desde o berço as tendências que a criança trouxe das suas existências anteriores. Apliquemo-nos a desenvolver as boas e aniquilar as más. Então, o André Luiz, no livro Sinal Verde, no capítulo 14, tem um título que fala Ante os Pequeninos.
E ele diz assim: a mente infantil sempre nos devolverá no futuro aquilo que a ela dermos. Toda criança é um mundo espiritual em construção e reconstrução, solicitando um material digno para se consolidar. Por isso a importância de não sermos impedidores, mas auxiliares. Isso é um compromisso da alma para a vida inteira. É uma nobre missão. Então eu falei já do culto do Evangelho no lar, que é a necessidade de a gente colocar isso, porque o lar é justamente essa busca, né, de realmente trazer dentro de nossas casas essa frequência positiva. Então Emmanuel diz assim: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. O menino de agora dominará depois. Então na criança ergue-se o amanhã. Estamos preparando hoje, né, os políticos de amanhã, os médicos, os engenheiros, os bombeiros, né, todos preparando hoje os nossos avós, os nossos bisavós do futuro, né? Que pode ser que seremos nós mais para frente. Então eu vi certa vez no Dia dos Pais uma propaganda que dizia assim: ser pai é compartilhar o passado, amar o presente e respeitar o futuro. Então é isso que nós temos que fazer também, né? Compartilhar o passado é realmente saber a criança desde pequeno como é que foi. A gente tirava aquelas fotografias antigamente, né, para revelar uma preocupação que não ia queimar. Hoje não, a gente tira milhares de fotos e descarta tudo. Mas aqueles álbuns que ficavam, né, a gente sempre mostrava aquelas fotos dos aniversários. Ó, quem era essa aqui? É a tia tal, é isso. Os sobrinhos, as pessoas todas, né? E o presente é amar o presente, estar realmente presente. E respeitar o futuro, porque muitas vezes a gente quer que o filho siga o nosso exemplo, mas que siga aquilo que a gente quer. E às vezes ele tem outra coisa, né, a fazer. A gente vê sempre isso que ocorre, né? Então, é por isso essa necessidade dessas reflexões que passamos hoje. E para encerrarmos, afinal, com a força do exemplo venceremos, como disse Chico e Emmanuel. Hoje, neste momento difícil de pandemia, em que ainda estamos ficando em casa, ou seja, no nosso lar, com nossos familiares, mostra essa importância da família de um cuidar do outro, de respeitar, de sermos o exemplo, de ter disciplina, enfim, obediência, resignação. As notícias chegam, mostram que os percentuais de desemprego entre os jovens, né, aumentaram de uma forma alarmante. As aulas ainda não recomeçaram. Os pais estão receosos de enviar os filhos ainda sem estar realmente, sem ter uma vacina. Então, como é que fica a educação dessas crianças? Vão depender dos pais em casa nesse momento, né? Então é o momento realmente de pensarmos nisso. É momento de reflexão, onde vemos tantas famílias sofrendo pela separação de entes queridos, vítimas do Covid. Por isso, ao encerrarmos essa exposição, vamos elevar nosso pensamento de forma positiva, como o Edson já fez na prece inicial, irradiando energias positivas que serão aproveitadas por todas as equipes espirituais para levar sempre o pensamento positivo, o otimismo a todos, para que tenhamos paciência, serenidade e confiança em Deus. É momento de paciência, é momento de nos mantermos unidos em Deus, nosso Pai, para que a solidariedade, que é a base da caridade, nos mantenha unidos no propósito de servir com Jesus. Porque Jesus é o recurso maior das nossas vidas. Então nós encerramos com uma mensagem de Maria Dolores que fala de Jesus, quando ela diz assim, que os problemas, as aflições e o desespero são fases transitórias da estrada fora. Recorda a lição de toda hora, exigindo-te a compreensão. Não te entregues, segue em frente, que as nuvens afastam-se depressa, quando nós oramos sem pressa, pedindo a Deus o seu perdão. Nós vemos os estampidos das guerras, gerando violência, ódio, mas lembra-te daquele que fez-se amor da grandeza celestial,
pois não há coração que respire e nem sobreviva aos golpes do veneno. Mas todo ato de amor, mesmo pequeno, é benefício contra o mal. As situações penosas e infelizes são quadros de desespero e dor, mas olha, até as mãos doentes estão amparando, estão espalhando amor, como se fossem fontes de divina luz. Sejamos, pois, um coração humilde, pronto a servir, sem receios, pois todos os recursos têm seus meios e a nossa força é Jesus. Então que Jesus nos abençoe sempre esse nosso propósito de renovação através do estudo, mas sobretudo pela prática do seu Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos a Oswaldo por estes ensinamentos que trouxe para nós hoje. Palestrante sexta-feira é a Rosa Brandieri, representando a USE de Santo André, e o tema Perdão das Ofensas. Quarta-feira que vem para vocês, palestrante Edson Sardano, do Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes, A Fé Transporta Montanhas. As nossas recomendações, pedindo sempre a cada um de vocês a importância do seu preparo pela manhã, hoje no dia do seu tratamento, fazer o seu preparo, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, logo pela manhã, prece ou algum momento que você está mais tranquilo. Se você não tem o Evangelho ainda segundo o Espiritismo, faça uma leitura, um trecho da Bíblia, o Novo Testamento, e faça a ligação com o seu mentor individual, seu anjo de guarda, protetor, seu guia, pedindo, para que você tenha uma sintonia com o plano maior, que você evite aborrecimentos, atritos, porque é um dia especial para o seu tratamento. Nós pedimos que à noite, antes de você deitar, faça a sua prece, leitura do Evangelho, faça a ligação com o seu mentor individual, novamente, e faça a ligação também com o Dr. Bezerra de Menezes, que é o coordenador dos nossos trabalhos, e a equipe de Dr. Hans, que é o médico responsável pela equipe médica aqui da nossa casa. E eles darão toda a assistência a você. Nós pedimos para que você deixe uma água para ser fluidificada. Pode ser um copo, pode ser uma jarra, pode ser uma garrafa, o que você determinar aí, o que você tiver em mãos. E lembrando que amanhã pela manhã já comece a beber esta água 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite ou manhã e noite. À medida que esta água for diminuindo, você vai acrescentando, colocando mais água no recipiente. Lembrando sempre que não prometemos cura a ninguém, é importante você ter fé, a tua fé é quem vai te curar, e faça esse seu tratamento à distância, já que não podemos fazer presencial. Então faça aí com bastante fé, tudo certinho, para que você tenha uma assistência espiritual. Hoje nós pedimos alguns cuidados: evitar a carne vermelha, o cigarro, a bebida contém álcool, e não manter relação sexual hoje, atividade física pelo menos 2 dias. Se você tiver passar por cirurgia material no dia mentalize, peça ao Dr. Bezerra de Menezes e equipe de Dr. Hans que possa acompanhar você ou a equipe da matéria. E tenho certeza de que eles estarão dando assistência a você ou esse familiar que está passando aí ou que tem que passar por cirurgia material. Tenha certeza disso, É importante acreditar, ter fé. Nós temos as nossas recomendações lá no nosso site, www.seradasfraternidades.org.br. Então, siga as recomendações para o tratamento. E o nosso tratamento presencial, nós vamos, quando for assim para retornar, nós vamos colocando no Face. Então, lembrando que não vamos retornar ainda ao trabalho presencial. É esse tratamento que nós estamos fazendo, oferecendo a vocês, como sempre fizemos, mesmo quando tinha presencial antes, à noite, a importância do seu preparo, que os mentores dão toda a assistência. Então, acredite nisso, todos que estão pedindo oração para a gente aqui, deem continuidade ao seu tratamento,
né, continuando aí com as orações, e nós vamos vibrando e orando por vocês também. Ok? Se tiver alguma pergunta, g.e.searadasfraternidades@bol.com.br é nosso e-mail, faça a pergunta e nós vamos recebendo aí, esclarecendo as dúvidas de vocês. Agradecendo sempre o delivery, as pessoas que colaboram com a casa, né, todas as quartas-feiras e sextas-feiras, e sábado a nossa feijoada. Então, agradecendo aí de coração, você colaborando de uma forma com a casa, né? E nós também, além de envolver todos esses alimentos com as nossas vibrações aí, para que você receba, né, este alimento e reforce aí fisicamente, emocionalmente. Tenho certeza de que os mentores continuam a dar toda a assistência dessa forma, e ajudamos também outras pessoas necessitadas, né, em uma parte daquilo que a gente arrecada. Então, agradecendo aí de coração todos vocês. Tá certo? Bom tratamento a todos. Vamos entrar bastante, sempre confiantes nos tratamentos. A menininha Zoe, estamos aí ainda, continuando. O Thales, Luiz Gustavo também, né, que está passando aí por um probleminha. Aqueles que estão na UTI, aqueles que também perderam seus entes queridos, nós estamos também em vibrações. Então, vamos manter, né, sempre em sintonia, a ligação com o nosso Pai, tá? Para que assim a gente possa receber assistência do plano maior. Muita paz a todos, que Jesus abençoe você. Tenha uma excelente noite de tratamento. Muita paz. Até o próximo encontro, na sexta-feira, às 14 horas, e na próxima quarta-feira, às 19. Que Jesus te abençoe. Que assim seja.